1 Reis, capítulo 18. 1 Reis 18, 41. Elias ora para que chova. 1 Reis 18, 41. Então disse Elias a Acabe. Você conhece, já ouviu falar desses dois aí? São duas pessoas, ó. Elias era o que mesmo? Profeta. E Acabe, quem era? Era um rei. Elias e Acabe. Elias falou para o rei: sobe, come e bebe, porque já se ouve o ruído de abundante chuva. Ou seja, comemora, porque já não chovia há 3 anos e meio. Você nunca viveu uma seca dessa já? 3 anos e meio não. Eu já ouvi falar de seca de 1 ano. 1 ano já é suficiente para morrer os animais, até gente. Porque sem água ninguém pode viver. Quem sabia disso? Nem homens, nem animais. Então, 3 anos e meio sem chover. 3 anos e 6 meses. Aí Elias falou: sobe, comemora, porque já se ouve barulho, o ruído, né? De abundante chuva. Só que não era um ruído, um barulho para os ouvidos físicos. Não. Existe o homem espiritual e o homem natural, carnal. Ou seja, o sobrenatural e o natural. O espiritual e o carnal. As dificuldades são muitas. E o que Satanás quer? Satanás quer que vivamos o homem natural, o homem carnal, que só pode esperar da ciência. E quando a ciência não pode mais, então ele fica prostrado. Deus quer que tenhamos a visão dele. Então, este homem que estava ferido aqui agora há pouco, foi levado para a ciência cuidar, para os médicos. E os médicos não puderam fazer nada, não conseguem descobrir a causa disso. Quem deu um abraço nele não foi o Valdemiro, o comedor de angu, porque eu nada posso fazer. Mas eu fiz com base na promessa de Deus, que me dá autoridade para entrar no mundo espiritual. E desbancar principados e potestades. Elias saiu do natural, aquele Elias que se escondeu em caverna para não morrer, com medo da mulher do Acabe, da rainha. Aquele Elias que teve que ser sustentado por um corvo, que estava com fome, com sede, não estava naquele momento. Saiu e entrou Elias, que vivia segundo a promessa de Deus. Você só vai vencer na vida quando você sair do natural, sair do normal, sair do homem derrotado, prostrado, carnal, e agir como quem conhece a Deus e a promessa dele, a palavra dele. Aí você vai vencer.
O Elias, que estava com medo de morrer, foi embora. Aquele ali já era um outro Elias. Ele não estava ouvindo barulho nenhum com esses ouvidos físicos. Quando ele diz, já se ouve o ruído de abundante chuva, é que ele estava no mundo espiritual. E no mundo espiritual você vê o que o mundo não vê. Você ouve o que o mundo não ouve. Você profetiza o que o mundo não acredita. Você espera aquilo que não é possível, humanamente falando. Então ele disse, manda o rei comemorar. O que era um risco, teoricamente, porque se não chovesse, o rei mandava matá-lo. O rei já queria tirar. A Jezabel, a esposa do rei, a rainha, já tinha falado que ia arrancar a cabeça dele, do profeta. Esse negócio de pregador apanhar, isso aí já vem de muitos anos. Milhares de anos. Isso é o mundo, isso é a reação do mundo. Ou você acha que ninguém nunca quis arrancar minha cabeça? Hein? Você acha que eu levei uma facãozada no tornozelo? Foi? Foi onde? Mas nós vivemos o sobrenatural. E quando o rei ouviu o recado do profeta, mesmo que ele não gostasse, ele não gostava do profeta. O rei Acabe não gostava do Elias, não. Mas ele subiu e foi comemorar. Elias não cruzou os braços, não se deitou numa rede, não ficou prostrado. Elias subiu também o monte, lugar mais alto ainda no Carmelo, e encurvado para a terra, ou seja, meteu o rosto entre os joelhos, botou o rosto no pó. O profeta colocou o rosto no pó e orou a Deus. Na primeira oração, ele falou para o seu obreiro, para o seu moço, sobe e olha para o lado do mar. Ele subiu, olhou e disse, não há nada. Elias esperava o quê? Por que ele pediu para o servo dele olhar para a banda do mar? O que ele esperava? Sinal de chuva. Coisa terrível você orar e não ver sinal de nada na sua vida. Mas isso aconteceu até com Elias. Elias era muito maior que Valdemiro, que você, que todos nós. Mas ele orou com uma finalidade, com um objetivo, com um propósito. E qual foi a resposta? Não há nada. E ele tornou a orar. E disse, volta. E a Bíblia faz um resumo. E assim, por quantas vezes ele mandou o servo olhar? 7 vezes. E ele prometeu para o rei Acabe que ia chover. Ele falou, manda ele comemorar que já tem barulho de chuva. Aí o rei foi comemorar, porque tudo que eles queriam na vida, ninguém suportava mais, já tinha morrido muita gente, muitos animais. E na segunda vez que ele orou, o servo voltou e falou, não há nada. O servo não tinha culpa, mas ele estava trazendo o que era negativo. Na terceira vez o servo voltou e falou, não há nada. Na quarta, na quinta, na sexta. E na 7ª vez, o servo trouxe o sinal positivo para ele? Não trouxe não. Você falou bem, você corintiano aí, do bonezinho para trás. Porque corintiano é que usa o boné assim. Você falou bem.
Olha lá. Ele falou certo. Você saiu de casa hoje, estava chovendo? Sim ou não? Dá uma olhada lá fora, está chovendo? O que tem lá fora? E se você olhar ali, não tem nenhuma nuvem no céu, não? Hã? Então, se tem nuvem no céu, não está chovendo, não está armando chuva, como é que uma nuvem do tamanho da palma da mão de um homem vai ser sinal de chuva? Vejo uma pequena nuvem, como a palma da mão de um homem. Mas este é o sinal que a chuva vai descer. Eu vejo uma pequena nuvem do tamanho da mão de um homem, mas este é o sinal que a sua chuva vai descer e vai chover. Amém. O bispo canta bem, você viu? Hein? A vida inteira eu já vi pregadores dizendo que finalmente o sinal da chuva. Se você for lá no sertão nordestino, onde demora mais chover, você vai ver alguma nuvenzinha, não vai não? Vai ou não vai? Nunca foi sinal de chuva uma nuvenzinha, nunca foi. Nunca. Mas o homem de Deus, a mulher de Deus, a pessoa que ora e que crê, não precisa de sinal para comemorar vitórias. Aliás, a fé não precisa. Não. Você não precisa de sinal para comemorar vitória. O cristão, a mulher de Deus, o homem de Deus, só precisa da promessa de Deus para comemorar a vitória. Aprenda a comemorar só com a promessa, aí sim você vai ter o sinal. Aprenda a comemorar só com a palavra de Deus, porque fé é isto. Fé não é esperar sinal para comemorar. Fé é você comemorar com a promessa, com a palavra. Com a palavra. E o Elias nos deu um exemplo quando disse para o rei: sobe e comemora, porque eu já escuto o barulho. E o sol estava rachando. Quando Elias falou para o rei comemorar, até o momento em que o servo olha pela 7ª vez que ele mandou e falou: veja uma nuvem do tamanho da palma da mão de homem, muitas horas já tinham se passado. Quando ele falou, o céu estava totalmente azul, não tinha nem uma nuvem do tamanho da palma da mão de homem. Mas que barulho que ele ouvia. Não é com esses ouvidos aqui, ouvidos físicos, não. A mulher de Deus, o homem de Deus, enxerga com olhos espirituais e ouve com ouvidos espirituais. Ou seja, com a promessa da palavra de Deus. Para nós basta a promessa, basta a palavra. E Deus falou para ele que ia chover, por isso que ele disse: olha lá, e orava de novo, olha lá e orava de novo. Por quantas vezes mesmo? 7. Na 7ª vez disse: eis que se levanta do mar uma nuvem pequena como a palma da mão de um homem. Eu duvido que você vendo uma nuvenzinha do tamanho da palma da mão de um homem, um rabiscozinho no céu, fala: hoje vai chover. Isso é sinal de chuva? Não.
Talvez você diga assim, mas apóstolo, eu estou numa sequidão de bênçãos. Eu estou num deserto de bênçãos. Eu estou numa escassez. Eu estou precisando de uma resposta. E espiritualmente falando, eu não vejo nenhuma nuvem do tamanho da palma da mão de um homem. Não precisa. Se Deus está dizendo que vai te abençoar, basta a palavra, a promessa de Deus. Basta a palavra. Basta a palavra. Se Ele está dizendo que é contigo, basta a palavra. E o Elias estava lá orando, já com o conhecimento da promessa, porque não é receber a promessa e cruzar os braços, e se deitar numa rede, e se acomodar e ficar em casa esperando, não. É receber a promessa e entrar em oração, em jejum. Quanto mais Deus prometer, mais você tem que orar e buscar para confirmar aquilo que Ele prometeu. Elias, ao invés de cruzar os braços, quando Deus falou para ele que ia chover, ele orou 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 vezes. E quando o servo falou, tem uma pequena nuvem, ele falou, corre e avisa para o rei descer, senão a chuva vai detê-lo no caminho. Que coisa louca, que loucura, que loucura. Tem umas coisas que os homens de Deus fazem que são verdadeiras loucuras. Você abraçar um leproso e falar, vai voltar limpo. Quem assiste em casa e nunca viu, esse sujeito é um besta. Mas eu não sou besta, eu sei muito bem o que eu estou fazendo. Muito bem. O sinal, até os médicos, quando acompanham um paciente, eles ficam esperando uma evolução para dizer, já tem um sinalzinho de melhora. Mas não é assim com a Bíblia. Com a palavra de Deus, com a promessa de Deus. Se não houver nenhum sinal, você pode comemorar. Porque é Deus quem faz. É Deus quem opera. E quando o Elias falou para o servo, corre lá e avisa para o rei descer depressa, senão a chuva vai detê-lo no caminho. Dentro em pouco, quer dizer, Elias confirmou a fé dele na promessa, e aí Deus confirmou o milagre. Foi só Elias confirmar a fé. Se você confirmar a sua fé em Deus, Ele confirma o milagre na sua vida. Foi só Ele confirmar a fé. Dentro em pouco os céus se enegreceram. Os céus ficaram negros. Aquela nuvem preta mesmo. Aqueles raios, né? Com nuvens e vento. E caiu grande chuva. Acabe subiu ao carro e foi para Jezreel. A mão do Senhor veio sobre Elias, o qual cingiu os lombos e correu adiante de Acabe até a entrada de Jezreel. Então cumpriu a promessa do profeta
porque ele não desistiu de orar, ele não desistiu de esperar, de crer. Ele orou, e as notícias eram todas negativas. O servo falava, não tem sinal nenhum. Muita gente aqui já tem sinal de mudanças, de melhoras na sua vida. Mas outros ainda não. E eu estou dizendo para comemorar não só os que já viram sinal, mas principalmente os que ainda não viram. Comemora, porque Deus já preparou a sua vitória. Comemora. Comemora. Pode comemorar. Porque Deus vai te dar vitória. Vai. Quem se lembra que uma juíza determinou o fechamento da igreja do Brás há uns anos atrás? Quem lembra disso aí? E um político conhecido aqui de São Paulo falou, esquece, Valdemiro, a polícia cercou o prédio para eu não entrar. E a gente ia para o monte e orava. Eu ia para o monte e orava. Quando eu descia, os advogados falavam, olha, tem mais um agravante. E eu voltava para o monte, quando eu descia, eu me lembro que uma vez, eu fiquei no monte uns 3 dias. E eu perguntei para os advogados, como andam as coisas lá? Eles disseram, tem mais, pelo menos umas 100 denúncias. Mesmo sem estar funcionando, os vizinhos continuam denunciando barulho, mesmo estando fechado. Aí eu falei, agora vai abrir. Um advogado falou, vai abrir? Eu falei, vai. Nós vamos apresentar lá para o juiz que essas denúncias são uma farsa. Porque se está fechado, como os vizinhos que denunciavam não sabiam que estava fechado, continuaram denunciando, porque estavam mentindo. Eu falei, agora sim, esse é o sinal que vai abrir, porque é uma farsa. Como é que pode estar fazendo barulho se está fechado? Quem entendeu o que eu estou falando? Bom, só para resumir, deputado Rodrigo, olha na mão dele. O que é isso aí, deputado? A paz, apóstolo, a paz, igreja. Esse é o nosso alvará definitivo, aonde agora nunca mais ninguém pode colocar empecilhos para que a igreja possa funcionar no Brás. Estamos 100% de acordo com a legislação. Fiquem de pé, por favor.